Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou querer falar-lhes sobre esta pilha de livros. Como eu já falei em vídeos anteriores, livros não são commodities, livros não são descartáveis, livros têm personalidade e têm história. E eu quero justamente aproveitar para mostrar a vocês a história desses livros aqui. Bom, vou começar falando sobre a história do autor que registra esses livros, o principal autor, porque são vários autores, como vocês podem ver aqui. Esta é a biografia do autor conforme consta na Wikipédia. Vocês podem dar um pulinho até lá e checar. Vejam, ele é engenheiro metalurgista e licenciado em matemática pelo Instituto de Matemática da USP, das nossas universidades de maior renome e importância no Brasil. Mas percebam também, o que se diz sobre a biografia dele? O Iesi veio de uma família pobre. Os pais, filhos de imigrantes italianos sem condições de estudar. Veja bem, lutou muito, estudou em colégio público, trabalhou desde adolescente para ajudar no sustento da casa. Uma história que nós temos diversas delas, anônimas, a maior parte delas, nesse nosso país. Um monte de gente que desde cedo está ralando. Ainda jovem, tornou-se professor de matemática. Sua paixão até hoje. Agora, quando vocês veem a história de alguém e a história tem este padrão de história, vamos imaginar qual é a obra, qual é o trabalho que essa pessoa fez? Esta coleção é a de maior renome, de maior qualidade, dentre aquelas que são utilizadas há muitos anos para os mais importantes, os mais exigentes, os vestibulares de mais alto nível no país, das melhores escolas de engenharia. Esta coleção é uma coleção de nível médio, é a matemática do nível médio, porém em 11 volumes. O professor Iesi nasceu em 1939. Este aqui é um volume da 6ª edição, é de 1985. Ou seja, se nós fôssemos considerar apenas essa edição, hoje, 35 anos que esta obra está no mercado. Esta coleção, já com a cara mais nova, que eu lhe mostrei aqui, ela é a 9ª edição de 2013. Antes dela, eu posso mostrar aqui uma de 2006, que era a 7ª edição. Agora observe a diferença de tempo entre elas. Entre a 6ª edição e a 7ª, houve um prazo de 21 anos. Então aqui fica muito claro aquilo que eu falei no vídeo anterior, que se você pegar um livro de 10, 15, 20 anos atrás, esse livro continua sendo incrivelmente útil. Em breve eu vou fazer uma comparação do mesmo volume de 3 edições desse livro, para demonstrar o que eu estou dizendo. Temos aqui 3 edições desse livro, que durante muito tempo foi de 10 volumes. Quando houve uma reforma no conteúdo esperado, foi adicionado um 11º volume com a matéria que passou a ser exigida. Veja, quando uma obra fica 40, 50 anos no mercado, ela tem que ser uma obra muito importante. Tem que ser uma obra de muito valor. Isso é algo que nós vamos ter que usar como um parâmetro para comparar com outros materiais que nós veremos aqui que são utilizados hoje em dia. Porém, sabemos que mesmo esta obra, que está até onde eu tenho aqui, na sua 9ª edição, um dia ela foi uma 1ª edição. E naquele lançamento ela já tinha qualidade. Porque se não tivesse qualidade, não teria havido a 2ª, 3ª, 4ª e assim sucessivamente. Bom, vamos continuar com a nossa comparação. Eu lhes apresentei a história do autor desta coleção, que é o que eu chamo de uma obra clássica. Percebam a densidade de informação, a quantidade de conteúdo nesta coleção. Isso aqui
funcionou maravilhosamente durante muitas décadas no Brasil. Então surgiram os materiais próprios. Por que surgiram os materiais próprios? Os materiais próprios surgiram por diversas razões. Interesse econômico é o primeiro, claro. Aqui nós temos uma obra que está evoluindo há uns 40, 50 anos, com reconhecida excelência, porém com uma grande quantidade de conteúdo e um nível bem aprofundado. Se uma escola quer ganhar mais dinheiro, o que ela faz? Em vez de deixar os autores, editoras, gráficas receberem justo pagamento por uma obra excelente, obrigam que os pais comprem um material próprio. Um material próprio, esse aqui, por exemplo, é um material de 7º ano. Olha só, o material de 7º ano, ele é consumível, como se fosse algo do Fundamental 1. Veja a quantidade, isso aqui mais parece história em quadrinhos, pela quantidade de espaço perdido, figurinhas, desenhos, etc. E pela pouca quantidade de informações. Isso aqui não é barato, isso aqui é caro. Isso aqui permite o quê? Que a escola saia de um padrão nacional, em que uma obra tem que atender a todas as exigências de diversos estados do país, de vários concursos, dos mais simples aos mais complexos. E fica naquele nível que eu falei no vídeo anterior, em que pode-se apresentar um conteúdo ridículo, fazer uma prova ridícula e dar uma boa nota no final do ano para todo mundo, para quase todo mundo ficar feliz. Então, eu vou lhes dizer, isso aqui foi desenhado para quem? Isso aqui foi desenhado e projetado para o estudante. Aqui, os textos, em qualquer obra clássica, o conteúdo, a teoria, é bem explicada o suficiente para que a obra seja autônoma. Isso aqui permite que você aprenda sozinho. Isto aqui não. Isto foi desenhado para o estudante. Isto foi desenhado para o estudante. A teoria é muito bem apresentada. Isso aqui não foi desenhado para o estudante. Isso aqui foi desenhado para o professor. Em geral, as teorias são muito resumidas. O conteúdo teórico é muito resumido. Ele é pouco claro e depende do professor explicar e ampliar o que está sendo colocado. Aqui não. Aqui o que o professor faz é reduzir, resumir e tirar dúvidas, explicar. Aqui o conteúdo é muito maior do que existe numa sala de aula, do que é apresentado numa sala de aula. Aqui o conteúdo é muito menor do que é apresentado em sala de aula. Este desenhado para atender aos estudantes. Esse é material desenhado para os professores trabalharem em sala de aula. E pior ainda, é consumível, coisa que nunca foi comum no ensino fundamental ou no ensino médio. Livro consumível. Os livros de livro fundamental e médio são livros que você pode ainda hoje comprar e usar e ter sucesso. Agora vamos ao pior dos mundos, né? O pior dos mundos são as apostilas. Isto aqui, por exemplo. Isso aqui não tem problema mostrar, porque é tão ruim que ninguém coloca o próprio nome. Você pode ver que aqui não aparece a editora, não aparece o autor. É uma coisa horrorosa. E para quem isso aqui foi desenhado? Foi desenhado para a gráfica. Ali nós temos material desenhado para os estudantes, temos material projetado para os professores, e aqui é apenas para a gráfica ganhar dinheiro. Em geral, essas apostilas para concurso, primeiro, vendem uma ilusão de que num espaço tão pequeno consiga apresentar toda a matéria para um concurso. Isso aqui é uma ilusão, que por R$30 você vai conseguir se preparar para passar num concurso. Por dentro vocês vão ver menos conteúdo ainda. Essas apostilas, em geral, elas são feitas muito rapidamente. Mal sai um edital de um concurso qualquer, a gráfica pega materiais que já estão prontos, fazem um copia e cola, cria um texto, imprime, troca a capa e vende. Eu já vi coisas absurdas, tanto em materiais próprios quanto em apostilas,
Coisas do tipo: vai ser feito um concurso para o nível do 6º ano, ou seja, a matéria cobrada é até o 5º ano Fundamental 1, e você olha a apostila, tem questões de concurso público, de nível superior, de vestibulares, coisas absolutamente não direcionadas, não focadas no concurso. Além de que não há preocupação que o gabarito seja correto, que as questões estejam atualizadas. Se há algo realmente perigoso, é usar a apostilinha. Então, não compre apostilinha de banca de jornais, não compre essas coisas de jeito nenhum. Se te der um negócio desse, você joga fora. Tá? Também isso aqui você é obrigado a utilizar. Então, utilize. Mas compre isso aqui, compre um usado de boa qualidade. Vá além, não fica nisso aqui não. E por fim, para concluirmos, seguindo na ideia, livros não são commodities, livros não são descartáveis, livros têm personalidade, têm história. E lembrando por uma última vez essa história tão bacana de dedicação, de trabalho, de esforço, de vencer as dificuldades, de tornar-se um profissional que criou uma obra de tão alta qualidade que há décadas está formando gente muito bem formada. Aí a gente para lembrar de certas coisas. Quantas vezes vocês têm ouvido professores, políticos, diretores de escola com dezenas, centenas de desculpas para a educação estar dessa forma? Nós estamos vivendo aqui uma situação de 5 meses de pandemia e várias escolas, públicas principalmente, não deram ainda os primeiros passos para produzir o ensino à distância, estão travados em dependências tecnológicas, sempre há alguém em quem pôr a culpa, sempre há desculpa do que o governo fez ou deixou de fazer, que o diretor fez, deixou de fazer, que não há investimento, há sempre uma política de vitimização. Agora, quantos dos seus professores, imbuídos daquela vontade de vencer dificuldades, foram lá no YouTube, criaram um canal, coisa que se faz de graça, e começaram a produzir alguma coisa? Quantos deles tomaram a iniciativa de enfrentar o problema e quantos estão há 5 meses sem fazer nada no papel de vítimas? Vendo essa história, vendo essas histórias, essa aqui e a vitimização, sinceramente, só, não é isso que o país precisa não, tá? Vamos pensar com muito mais carinho na educação de qualidade, ok? Vamos pensar naquilo ali.